de Samora Machel Júnior, as próximas autárquicas por parte, o representante, neste caso, a associação Ajudem, uma associação alheia à Frelimo. E para falar sobre este assunto, eu conto em estudos com Régio Curado, a quem agradeço aqui a presença como forma de olharmos para este assunto. É sempre um prazer tê-lo aqui em estudos. Régio Curado está a fazer doutoramento nesse momento na França em ciências política. Régio Curado, o que é que significa esta atitude de Samora Machel Júnior de se apresentar como cabeça de lista por uma associação alheia à Frelimo, quase que desafiando aquilo que são os ditames deste partido? Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite. Quando se trata de analisar questões deste tipo, há sempre necessidade de tomar em atenção aquilo que poderíamos chamar de hipóteses categóricas e hipóteses frágeis. É verdade que no continente africano, de forma geral, basta olhar para a África subsaariana, casos específicos como o Togo, o Gabão, o Uganda, nós sempre constatamos efetivamente que os partidos que são denominados pela literatura como partidos dominantes têm sempre a capacidade de controlar os seus membros, o que quer dizer que têm a capacidade de orientar o comportamento dos seus membros, determinar aquilo que é a visão e aquilo que são as suas práticas, e muito poucas vezes nestes partidos ditos dominantes com tendência hegemónica existem pessoas que desafiam, portanto, esta autoridade dos partidos. Mas há uma coisa que é profundamente interessante e que é preciso trazer para o contexto de Moçambique, é que o partido Frelimo, durante muito tempo, funcionou como um partido em que a disciplina partidária era a estrutura fundamental através da qual se controlavam os movimentos das diferentes bases dentro do partido. Mas também era uma forma através da qual se poderia orientar ou mais ou menos estagnar aquilo que as opiniões que não poderiam ser consensuais dentro do partido. Obviamente que num contexto de hábito de um certo consenso dentro do partido, a posição de Samora Machel Júnior demonstra duas coisas fundamentais. Por um lado, é que isso demonstra que dentro do partido Frelimo, historicamente, a ideia de um certo consenso é uma ideia que pode ter sido construída social e politicamente, mas também pode demonstrar que existem determinadas vozes que nunca estiveram necessariamente de acordo com grande parte daquilo que eram as posições internas dentro do partido. A ideia da disciplina partidária e de uma ideia do consenso partidário, obviamente que existem grupos que nunca concordaram. Ora, a expressão destes conflitos internos pode ser que historicamente nunca tenham sido expressos ou estruturados enquanto movimento de oposição à ideia do partido ou dentro do partido. Desta vez pode ser que Samora Júnior represente efetivamente o processo de maturação e da criação de condições para que os ditames do partido, sendo considerados ou vistos pelas respectivas pessoas como injustos, efetivamente tenham a posição de se opor ou pelo menos tomar posições contrárias ao partido. Esta é a primeira posição. O segundo ponto fundamental, isto pode também demonstrar uma ideia que é profundamente interessante, de que os ditos partidos dominantes, como é o caso do partido que está no poder, obviamente com todas as suas virtudes, também conhece um conjunto de crises. E uma das crises fundamentais é o facto de um membro do Comitê Central e que tem uma história familiar profundamente estruturante dentro do contexto de Moçambique, toma uma posição que é contrária ou que pelo menos é uma grande novidade dentro do partido. Obviamente que uma leitura fácil pode-se dizer que Samora Machel Júnior desafiou o partido.
Mas é preciso compreender que Samora Machel Júnior pode ser o produto de um processo mais longo de oposição dentro do partido e que essas oposições, porque nunca tiveram uma expressão pública e que através de Samora Machel Júnior saia um conjunto de vozes que tiveram a oportunidade no passado de se opor a um partido dentro do partido, mas nunca tiveram expressão pública. É preciso compreender que Samora Machel Júnior apareceu em público através do Forquilha. O Forquilha, que é um membro que pouca gente o conhecia, creio eu, pelo menos publicamente, representa aquele tipo de militantes que chegaram a uma espécie de revolta dentro do partido, mas porque os mecanismos de reivindicação, os mecanismos de oposição em relação àquilo que são os interesses desses membros destes partidos, no caso o Partido Frelimo, não encontrar instituições que possam dirimir os conflitos, obviamente que utilizam o espaço público como espaço de oposições. Não nos esqueçamos que o filósofo alemão Habermas dizia que o espaço público é, sobretudo, o espaço onde se opõem os diferentes tipos de racionalidades. Quer dizer que é o espaço onde se opõem os diferentes tipos de visões do mundo. E nesse caso específico em que Forquilha e, por consequência, Samora, ao tomar a posição de concorrer enquanto cabeça de lista de um movimento fora do partido, neste caso a JUDEM, demonstra muito claramente que grande parte até das pessoas que fazem parte da JUDEM são pessoas que afirmam-se publicamente membros do partido, mas que são contra as posições do partido. Obviamente que isto tem que levar... Isto pode criar uma divisão do partido Frelimo, no sentido de determinados membros, até se calhar séniores ou do topo do Partido Frelimo terem de sair do partido, abandonar o partido? É profundamente complicado ter uma visão muito clara do que é que pode acontecer, porque senão eu seria obrigado a proceder com especulações. E porque é sempre complicado proceder com especulações, sobretudo quando pretendemos abordar o assunto com um pouco mais de rigor. Eu preferirei falar em termos de hipóteses, do que é que pode vir a acontecer, mas não faço futurologia porque isso é da responsabilidade dos curandeiros ou pelo menos futurologos. Neste caso específico, se nós tivermos que analisar, é verdade que Samora Machel Júnior, como nós constatamos, mobilizou um conjunto de pessoas que eram membros. Que se assumem membros da que se assumem absolutamente membros do partido e que até dizem que esta tomada de posição do Samora Machel Júnior não significa em nenhuma circunstância a saída do Samora Machel Júnior dentro do Partido Frelimo. Mas nós sabemos... Este discurso depois também vem, de certa maneira, combinar com aquilo que a doutora Luísa Diogo disse, que é, efetivamente, que não há condições, o Samora Machel Júnior não vai conseguir romper com o Partido Frelimo devido às suas ligações com a Frelimo e devido também à sua ligação com Samora Machel. Esta é uma ligação sanguinária. Como é que se pode interpretar uma colocação como esta? A doutora Luísa Diogo tem o direito que lhe é constituído pela Constituição da República de tomar o tipo de posições que lhe são próprias. Mas isto não significa que o que ela diz é, de facto, uma espécie de dogma. No meu humilde entendimento em relação a este tipo de circunstâncias, é que não é sempre óbvio que a gente possa fazer afirmações categóricas, porque existem um conjunto de ligações de ordem sanguinária e, por consequência, sanguíneas, portanto, criam uma situação de impossibilidade de emancipação de ordem individual. Isto é uma visão que, do meu ponto de vista, não é muito sustentável. Por um lado, porque se nós tivéssemos partido do princípio que existe esse tipo de posições, não diríamos também que o Venâncio Mondlane ter rompido, inclusivamente, com o partido, onde tem ligações profundas através do seu pai. Este processo é uma novidade dentro do contexto nacional, em que um outro quadro do partido, que ocupou posições de poder, o seu filho rompe com o partido sobre o qual o pai pertence, tomando posições profundamente contrárias àquilo que poderia ser esperado dele. Então, eu penso que são análises relativamente fáceis, mas que são aceitáveis enquanto considerarmos que a doutora Luísa é membro do Partido Frelimo.
o grande debate que nós devemos colocar em relação ao Partido Frelimo é de saber o que esta saída tem que significar dentro do partido. Qual é o tipo de reformas que se devem fazer dentro do partido? Porque é provável que Samora Machel Júnior não esteja em oposição ao Partido Frelimo. É provável que esteja a reivindicar um conjunto de reformas dentro do partido e que, devo dizer mais, Samora Machel Júnior é um indivíduo, mas que ele pode estar a representar um conjunto de vozes dentro do partido que, não tendo capacidade de expressão pública ou que pelo menos não tem capacidade de se imporem dentro do partido, podem utilizar Samora Machel Júnior como a expressão de uma vontade existente. Esta questão deve preocupar ostensivamente os intelectuais do Partido Frelimo, deve preocupar os ideólogos, se é que existe dentro do Partido Frelimo, para percebermos efetivamente como é que se resolve essa questão. As lideranças, não é? Sim, quer dizer, um ideólogo dentro do partido é uma espécie de liderança, porque, como dizia Robert Michel, no seu texto sobre os partidos políticos, analisando a social-democracia alemã, dizia que há duas características fundamentais dentro dos partidos. Por um lado, existe os que controlam a produção do pensamento e que, no fundo, dirigem o partido. Há os que controlam a máquina burocrática, também dirigem um partido. Entre essas duas alas existe uma espécie de cumplicidade íntima entre elas. E se há um desentendimento entre essas duas alas, certamente que o partido fica escafiado. E isso acontece muitas vezes em partidos como, por exemplo, como o PDG. O PDG, que é o Partido Democrático Gabonês, não é? Que está lá o filho do Omar Bongo, que é o Ali Bongo, que também destituiu-se. Tens o RPT, no caso do Togo, né, que está lá o Iadema, assim bem, que também, no interior do partido, a fortificação do partido foi dominante, porque no fundo o filho foi capaz não só de se aliar àqueles que eram os ideólogos do partido, mas também aliou-se àqueles que eram os burocratas do partido. Agora, numa situação em que sai Samora Machel Júnior, que é membro do Comitê Central, que é o órgão que dirime os conflitos supremos do partido entre os congressos, toma uma posição que podemos dizer contrária ao partido, obviamente que demonstra que o problema não está necessariamente provavelmente com o Partido Frelimo, está provavelmente com os procedimentos que foram aplicados em relação a um caso particular. Que é a questão da eleição dos cabeças de lista, não é? Exatamente, que é a eleição dos cabeças de listas. Porque a ideia da democraticidade dentro dos partidos, é preciso entendermos bem o que é que isso significa. Quando nós tentamos analisar o problema dos partidos políticos, sobretudo no contexto africano, há uma característica generalizada, é que a ideia de democraticidade foi instrumentalizada para justificar a ideia de que estamos preparados para assumir uma sociedade democrática. Será o caso da Frelimo, que não conseguiu democratizar-se o suficiente em função dos ventos do momento? Isto é uma questão que deve ser colocada e tem que ser respondida. O segundo ponto fundamental, e que eu penso nesta perspectiva que é pertinente colocar aqui, os partidos que desafiam o tempo são os partidos que compreendem a evolução das suas respectivas sociedades. São partidos que compreendem a evolução dos seus respectivos membros. Qual é a geração de membros que eles têm? Qual é o tipo de visão que eles detêm? Não havendo compreensão em relação a este tipo de reivindicações, obviamente que o partido entra em colisão em relação a este mesmo. Vou dar um exemplo. Nós temos o Partido Comunista Francês, que não compreendeu os tempos. Ficou numa situação de letargia. Temos o Partido Socialista Francês, do François Hollande, que perdeu as eleições com Benoît Hamon, de uma forma, vamos dizer, violenta, porque este partido, não tendo conseguido compreender as reivindicações sociais dentro da sua sociedade, por um lado, e dentro dos seus membros, por outro lado, deu vantagens a um presidente que disse: eu vou transformar todas as coisas, porque nós queremos mais democracia, nós queremos mais possibilidades de tomar posições em função de competências e de capacidades. O que não significa que estamos contra o Partido Socialista, mas estamos contra a cultura política instituída e que prejudica os interesses das pessoas que entendem que são diferentes. Como é que é possível justificar a um jovem que procedeu com adquiriu um conjunto de capitais culturais, capitais intelectuais, capitais económicos, que ele deve se submeter a uma disciplina partidária que pode ser compreendida como injusta,
e que por consequência cria um desinteresse em relação ao partido que impõe esta tal disciplina partidária. É uma questão de reflexão. Mas agora, falando em disciplina partidária, a questão que se levanta é, porque de acordo com os estatutos da Frelimo, há sanções que estão previstas lá, e o próprio estatuto estabelece que em nenhum momento um membro seu pode concorrer contra a Frelimo, e a sanção prevista nesta questão é a expulsão desse membro por clara, neste caso, indisciplina, por estar a andar em contramão contra aquilo que são os princípios estatutários do próprio partido. Podemos pensar numa possível expulsão de Samora Machel Júnior do partido? É como disse... Indo ao que está estatuído, está estabelecido neste caso no Estatuto. É verdade, se procedermos a uma interpretação restritiva deste dispositivo dos estatutos do Partido Frelimo, pode-se aventar a possibilidade máxima de uma expulsão. Mas como os processos políticos nem sempre dependem dos dispositivos de ordem normativa, porque até se pode abrir espaço a uma interpretação extensiva deste princípio, abrindo espaço para a definição de critérios sobre os quais deve assentar uma tal expulsão, que é a famosa argumentação que deve ser discorrida para justificar essa expulsão. É verdade que o princípio coloca aquele que concorre contra, que comete esse tipo, por exemplo, concorre em relação a uma outra organização, a outro partido, há uma sanção que é prevista dentro dos estatutos, que é a expulsão. Mas a questão que se coloca de fundo é saber o que é que significa a expulsão pública de Samora Machel Júnior. É possível expulsar Samora Machel Júnior? Esta é a questão que se deve colocar. Qual é o tipo de consequências que isto traria para o Partido Frelimo? É preciso não esquecer que durante muito tempo a família Machel quase que ficou fora da política. Quase que ficou fora da política. A pergunta que devemos fazer é o que é que está por detrás dessa espécie de distanciação da política. Porquê? Porquê que a senhora Graça Machel, mesmo que seja crítica dentro do partido, ela evita tomar posições políticas, às vezes que podiam favorecê-la? Porquê que durante muito tempo os filhos de Samora estiveram à margem dos processos políticos de Moçambique? E agora aparece o Samora Machel Júnior a tomar uma posição pública de que quer fazer política. É provável que haja um conjunto de informações que podem ser detidas pela família Samora Machel, que num certo momento podia ser perigoso tomar posições particulares e que neste momento pode ser um momento favorável para tomar posições. Isto entra na ordem de uma reflexão que deve ser feita quando estivermos a pensar a questão dentro do partido. Eu penso que é nessa perspectiva que devemos ver as coisas. Agora, se vai se expulsar, obviamente que o partido é que tem que tomar esse tipo de posições, mas para mim, enquanto aquele que tenta pensar aquilo que é política em Moçambique, entendo que é preciso que o partido chame-se a si próprio e reflita o que é que significa a tomada de posição deste jovem. Repito, talvez não seja oposição ao partido, talvez seja oposição àquilo que são os mecanismos através dos quais se pode aceder a uma ou outra posição, dentro do partido, outra ou outra posição. Muito bem, Reis Corado, vamos a mais uma